todas as gerações do passado em conjunto. Ainda em O Manifesto Comunista, Marx apresenta duas formas de contradição presentes na sociedade capitalista. A primeira delas é que a burguesia cria incessantemente meios de produção mais poderosos. Por sua vez, nota-se que o regime de distribuição de propriedades e de rendas não seguiu o mesmo ritmo, sobrando a despeito desse aumento de riquezas para a burguesia, a miséria para a ampla maioria da sociedade. Desta contradição surge uma segunda, ou seja, a partir dessa imensa diferença na distribuição de rendas na sociedade, pode surgir uma crise revolucionária. O proletariado, que constitui e constituirá cada vez mais a imensa maioria da população, se constituirá em classe social, aspirando à tomada de poder e à transformação das relações de produção. Marx defende ainda em O Manifesto Comunista que a revolução do proletariado enquanto classe será diferente de todas as outras existentes, vista que as do passado foram feitas em torno dos interesses de uma minoria para uma minoria, e a do proletariado será em torno dos interesses de uma ampla maioria para uma maioria da sociedade. A revolução teria como missão marcar o fim das classes e do caráter antagônico da sociedade capitalista. Essa revolução, que provocará a supressão simultânea do capitalismo e das classes, será obra dos próprios capitalistas, visto que os mesmos não podem parar de revolucionar a organização social e aumentar os meios de produção, crescendo com isso o número de proletários e sua miséria. Marx afirma que, apesar da existência de muitos grupos intermediários entre os capitalistas e os proletários, como os artesãos, pequenos burgueses, comerciantes, etc., a evolução do sistema capitalista levará a uma tendência para a cristalização das relações sociais em dois grupos distintos já citados, e que somente essas duas representarão uma possibilidade de regime político e uma ideia de regime social. As classes intermediárias não têm iniciativa nem dinamismo histórico para transformar a sociedade, cabendo às classes capitalistas e proletárias o conflito decisivo, em que todos serão obrigados a escolher o seu lado. Um outro trabalho de Marx, denominado Contribuição à Crítica da Economia Política, também discute o conceito de luta de classe. Em primeiro lugar, os homens entram em relações determinadas, necessárias, que são independentes da sua vontade. Em outras palavras, convém seguir o movimento da história, analisando a estrutura das sociedades, as forças e relações de produção, e não adotando como origem o modo de pensar dos homens. Em segundo lugar, em toda a sociedade podemos distinguir a base econômica, forças e relações de produção, infraestrutura e superestrutura, instituições jurídicas, políticas, ideológicas e filosóficas e filosofias. Em terceiro lugar, a dialética da história é constituída pelo movimento das forças produtivas, que entram em contradição em certas épocas revolucionárias com as relações de produção, isto é, as relações de propriedade com a distribuição de renda entre os indivíduos ou grupos de uma sociedade. Em quarto lugar, nos períodos de contradição entre as forças e as relações de produção, uma classe está associada às antigas relações de produção, que constituem obstáculo para o desenvolvimento das forças produtivas, enquanto que outra classe é progressista, representando novas formas de relação de produção que favorecerão ao máximo o desenvolvimento das mesmas. Em quinto lugar, as revoluções não são acidentais, mas sim a expressão de uma necessidade histórica. Marx afirmava, em referência à social-democracia, que a sociedade nunca coloca problemas que ela não pode resolver, afirmando que essa mesma sociedade tinha medo de realizar a revolução, por isso nunca fez. Marx afirma a existência histórica de 4 regimes econômicos: o asiático, o antigo, o feudal e o burguês. Os mesmos podem ser divididos em 2 grupos distintos:
Os 3 últimos se sucederam na história do Ocidente. Representam 3 etapas da história ocidental, caracterizadas por determinados tipos de relação entre os homens que trabalham. O antigo é caracterizado pela escravidão, o feudal pela servidão e o burguês pelo trabalho assalariado. O modo de produção asiático é definido pela subordinação de todos os trabalhadores ao Estado. Sua estrutura não é caracterizada pela luta de classes, mas pela exploração de toda a sociedade pelo Estado ou pela classe burocrática. Pode-se conceber que, no caso da socialização dos meios de produção, o capitalismo não conduz ao fim da exploração, mas à difusão do modo asiático através de toda a sociedade. Isso levanta questões que talvez não levassem ao fim da exploração do homem pelo homem, mas sim a elevar-se. Em síntese, podemos dizer que para Marx, a luta de classes é o motor das transformações históricas das sociedades humanas. Ela é a materialização de um conflito em que surgem contradições que são inerentes à transformação da sociedade capitalista. Toda e qualquer transformação passa por seu interior. A mesma constitui-se a forma que permite um olhar além, um olhar que permita a união de uma massa de excluídos rumo à concretização de um mundo com sentido. A luta por uma vida digna e repleta de esperança, em que a miséria seja substituída pela fartura, o ódio pelo amor e a guerra pela paz.